E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis, como? Preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. A Bíblia dá os detalhes, e cada um desses detalhes tem um significado. Você vê que Jesus enviou 2 discípulos dele para uma aldeia próxima ali de Jerusalém. E ele falou: olha, vocês vão a tal lugar, vocês vão encontrar um jumentinho sobre o qual ninguém ainda montou. Quer dizer, ele seria o primeiro. O que isso traz para a gente? Qual a memória? Qual o significado? Que ele é o primeiro. Ele quer ser o primeiro na vida das pessoas. Então ele não mandou chamar um jumentinho, trazer um jumentinho qualquer. Ele mandou especificamente aquele jumentinho. E ele disse: logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor e logo o deixará trazer para aqui. Olha que curioso. Olha que palavra. Diga para o dono do jumentinho que o Senhor, dono de todas as coisas na terra, precisa desse jumentinho. Deus precisar de um jumentinho. Esse jumentinho aí é você, sou eu. Nós somos esse jumentinho. Que Deus, na sua grandeza, na sua infinita grandeza, chega para a gente e fala: olha, eu preciso de você. Na verdade ele não precisa, mas ele se faz como se precisasse de nós. Ele faz como se precisasse. Olha a dependência, olha a grandeza, a humildade de Deus. Diga que o Senhor precisa dele. E muitas pessoas não têm a consciência ainda de que elas precisam de Deus. Na verdade, somos nós, jumentinhos, que precisamos de Deus. E Deus, na sua infinita grandeza, se faz dependente, faz precisar de um jumentinho a ponto de pedir emprestado. Diga lá que eu preciso. Essa consciência de precisar de Deus é uma das consciências mais importantes que o ser humano precisa ter. Porque a tendência humana é achar que não precisa. O orgulho humano, quando uma pessoa é bem dotada de, sei lá, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, às vezes a pessoa tem uma beleza, ela tem uma inteligência, um intelecto, ela nasceu numa família privilegiada, ela tem condições e coisas que ela diz assim: eu tenho o suficiente, eu sou o suficiente. E realmente, se ela for olhar a vida dela, ela nunca precisou de que alguém talvez fizesse-lhes grandes favores. Mas Deus quer que a gente tenha consciência de que a gente precisa dele. Precisar de Deus. Ele precisa de nós, mas principalmente nós precisamos dele. E isso tem que estar dentro de você. Porque se você acha que não precisa dele nesta vida, quando você morrer, você também não vai estar com ele.
Nós precisamos dele. Se para nada mais, se você não precisa de Deus para ganhar dinheiro, porque você sabe ganhar, você não precisa de Deus para nada, porque tudo a sua vida te supre, a sua capacidade te supre, tem uma coisa para a qual você precisa de Deus. Você precisa de Deus para resolver o problema da morte. Porque esse problema o ser humano não conseguiu resolver até hoje. Você vai morrer, eu vou morrer. E o único que resolveu o problema da morte foi Jesus. O único. Então, se você quer resolver isso, se você quer ter certeza do que vai acontecer depois de você morrer, então você tem que se voltar para Ele e dizer: eu preciso da salvação, eu preciso do Senhor. E é curioso que Jesus escolheu um jumentinho, não um cavalo, não um outro animal. Você sabe que o jumento ele tem a tendência a ser teimoso, não é verdade? Assim como as pessoas, assim como a gente, o ser humano que é teimoso. Mas você sabe que às vezes o ser humano é pior que um jumento? Não sou eu que está dizendo, não. É o próprio Deus. Olha só o que ele disse: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Quer dizer, sabe onde está a comida, onde o dono coloca a comida para ele. Mas Israel, quer dizer, o meu povo, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quer dizer, Deus chamou o povo aqui de jumento para baixo. Quer dizer, o meu povo, o animal é capaz de reconhecer que aquele ali é o dono. Aquele ali é o que alimenta. Né? É igual o gato. O gato normalmente não é tão carinhoso quanto o cachorro. Né? O gato às vezes ele some, dá uns perdidos, é ou não é? Mas ele sempre volta porque ele sabe que o dono é o que dá a comida para ele. Ali é que ele vai encontrar comida. O gato sabe disso, o jumento sabe disso, o cachorro sabe disso. E o ser humano, muitas vezes, não reconhece quem é que supre a vida para ele. Quem que dá o fôlego para ele. Quem é que cuida dele. Não reconhece. Acha-se o próprio Deus. Quer dizer, teimoso, cabeçudo, orgulhoso. Esse é o grande problema do ser humano. Então esse jumentinho lá no domingo de Ramos, que Jesus disse: traga-o aqui, porque o Senhor precisa dele. Esse jumentinho estava preso. Quer dizer, o detalhe que diz ele estava preso, também é o que acontece com as pessoas que não estão ainda, não se entregaram ao Senhor Jesus. Aquele jumentinho só se tornou livre quando ele foi trazido ao Senhor para montar nele. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, para Ele nos guiar, para Ele dirigir a nossa vida, ao invés de ficar preso, nós vamos verdadeiramente ser livres. Tem gente que não se entrega para Deus porque tem medo de ficar preso a uma religião. Eu não sou desse negócio de igreja, eu não sou desse negócio de religião, eu quero liberdade. Não sabe que está preso agora. Não sabe que é um jumentinho preso agora. E que se entregar a vida para Deus é que vai ficar solto, é que vai ficar livre. Quando a pessoa é convidada a entregar a vida para Deus, normalmente ela pensa que vai perder as liberdades. Não, você não vai perder as liberdades, você vai perder as amarras, você vai perder as correntes que te amarram. As correntes que te amarram às vaidades, porque quem não está livre com Deus é prisioneiro das vaidades, prisioneiro da opinião dos outros, prisioneiro dos vícios. A pessoa tem a liberdade para ser escrava. As pessoas que dizem aí fora: eu sou livre, é minha vida, eu faço o que eu quero. Usa da liberdade para ser escrava, escolhe ser escrava. Então, quando a pessoa não está realmente servindo ao Senhor, ela está presa. E diz ainda, versículo 4,
E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre o quê? Entre dois caminhos. E o soltaram. Esses dois caminhos não estão aqui por acaso. Por que o escritor escreveu que o jumentinho estava preso e estava entre dois caminhos? Porque essa é a sua situação. Você, jumentinho, você, jumentinha, desculpa, você entende o que eu estou falando? Você, jumentinho, jumentinha, que ainda não entregou a sua vida para Deus, você está preso do lado de fora, você está entre dois caminhos, o caminho de Deus ou o caminho da destruição. Você está entre esses dois caminhos, o da salvação, o caminho que te leva à vida eterna, que resolve o problema da morte. Quando você morrer, você está salvo, você recebe o que Jesus veio te dar aqui, quando Ele morreu na cruz, ou você diz não para Ele, e você segue o outro caminho, que é o caminho da destruição, o caminho da sua liberdade, o caminho sem Deus por toda a eternidade. Você está nesse caminho, no meio desses dois caminhos. Você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher. Faça uma escolha. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!